A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Falando aqui, missionária lá, em nome de Jesus, no momento da palavra aqui, ó. Onde o Senhor preparou uma palavra abençoada para nós nesse grande dia. Você vai encontrar no livro de Salmos 95, e o versículo 6, que diz assim: Ó, vinde e adoremos e prostemo-nos ao joelho e joelhemos diante do Senhor que nos criou. Aí o 7 diz: porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se hoje ouvides a sua voz, louvado seja Deus. Essa palavra em Salmo 91, que o Senhor me deu nessa manhã, de domingo, ele fala aqui, convide ao culto, o título dessa mensagem é. A palavra fala aqui também, onde o Senhor relembra a história, nesse capítulo todo, sobre a história daquele povo. Missionária lá em que povo? Aquele povo que o Senhor tirou na terra do Egito, das mãos de Faraó, e usou Moisés. E a Bíblia diz que nessa época que o Senhor usou Moisés para tirar aquele povo, o povo estava sendo escravo do Egito, das mãos de Faraó. Faraó fez o povo de Deus virar escravo, eles comiam cebola, acredita? Eles comiam alho, comiam coisas assim. E ainda mais ele era chicoteado, maltratado. Eles eram os próprios escravos mesmo. Muitos anos sofrendo e eles clamando pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que eles clamavam para que Deus mandasse alguém para tirar eles do Egito, para tirar dessa escravidão, onde o Senhor mandou Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor, usando Moisés ali, todo mundo conhece a história de Moisés no Egito, e aquele povo conseguiu tirar aquele povo de lá do Egito. Foi fácil, missionária Elaine não foi. Muitos sabem que foi uma luta para Moisés diante de Faraó, para Faraó libertar o povo, e ainda quando libertou, ainda tentou matar o povo, e mandando seus soldados pegar o povo no meio do caminho, quando ele estava atravessando, o deserto, e eles que morreram. Quando atravessou o mar, Deus usou Moisés para abrir o mar, e o povo passou, os soldados morreram tudo afogados. Todo mundo conhece essa história. Mas o que o Senhor está falando aqui não é nem tanto dessa história que ele tirou o povo do Egito, mas ele está falando aqui das pessoas que quando saíram do Egito, que o Senhor, na sua travessia, aquele povo atravessando, o Senhor preparava maná para eles, preparava pão, preparava carne, água, que água no deserto é difícil encontrar. O Senhor cuidava do seu povo. De dia era uma nuvem que cobria, fazia sombra. De noite era uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Um zelo, um cuidado do pai para com seus filhos. Mas o que foi que aconteceu? Aquele povo que estava ali sendo bem tratado, com a providência de Deus, resgatado pela mão do Senhor, começavam a murmurar. Aí onde você encontra nesse mesmo versículo de 95, o versículo 10 de Salmos. Ele diz assim: 40 anos estive desgostado, assim Deus falando com ele, com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. É triste, né? A Bíblia diz que o Senhor se desgostou daquele povo, porque eles começaram a murmurar. Teve pessoas que sentiram até falta da comida que comia lá no Egito, sentiu falta do Egito. E isso entristeceu o coração de Deus, e o Senhor estava desgostoso, é bem claro. 40 anos estive desgostoso. Aquele povo só era para passar 40 dias na travessia para chegar à terra prometida. Mas com a desobediência, com a ingratidão, tornaram 40 anos. E o Senhor cada dia desgostoso, porque ele só murmurava. Ele não agradecia, não adorava a Deus. E o Senhor diz, na mesma forma de hoje não é diferente. Quantas pessoas são ingratas? Deus tem abençoado, Deus tem providenciado, Deus tem provido, Deus tem abençoado de uma maneira sobrenatural, e as pessoas são ingratas, só sabem murmurar, só sabem reclamar. A Bíblia diz que o Senhor não tem compromisso com aquele que reclama, com aquele murmurento. Ele não tem compromisso. Ele tem compromisso com aquele que adora, que exalta e agradece. Então, eu não estou falando das pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus, não. Esse já não agradece mesmo, né? Mas tem muitos que quando conhecem a Jesus, aprendem a agradecer. E tem muitos lá fora que não servem a Jesus, mas são gratos a Deus. Conhecem o nosso Deus. Eu estou falando dos que estão na casa. Porque não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta fazer a obra do Senhor se você aí só sabe murmurar. Se você aí não sabe agradecer.
Aonde fala os falsos profetas. Profeta não é aquele que só tem chamado mais de profeta, não, mas aquele que faz a obra do Senhor, ele é um profeta. Aquele que faz a obra do Senhor é um missionário, é uma missionária. Então, como é que eu vou dar algo se eu não tenho? Como é que eu vou dizer para as pessoas, aprenda a agradecer, fazer a obra do Senhor, fazer a vontade de Deus, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, se nós não estamos agradecendo? Já viu doente com tanto cuidado de doente? Não, não existe. Então, o Senhor está falando aqui de gratidão. O meu povo está ingrato comigo. O meu povo não está sabendo agradecer, Deus falou hoje comigo, para passar para vocês. O meu povo precisa agradecer, serva do Senhor. O povo está ingrato, está na minha casa, está fazendo a minha obra, mas está ingrato, só sabe reclamar. O fulano está sendo abençoado, mas eu não estou. Quanto tempo que eu sirvo? Mas fulano está fazendo a obra de Deus e está sendo grato a Deus. Obediente ao Senhor. Porque se você não é obediente ao Senhor, se você não agradece a Deus, você está sendo desobediente, está sendo ingrato. E é onde ele fala. E essas pessoas não conheceram os caminhos do Senhor. Porque quem conhece o caminho de Deus faz a vontade do Pai. Não é verdade? Então vamos aprender a agradecer ao Senhor, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Agradeça pela casa, pela vida, pela família, pela saúde. Tem gente que tem tudo, mas só sabe reclamar. Tem quantas pessoas já estão aí sofrendo? Não tem nada. A guerra está aí, ó. Criança, onda de criança órfã, passando fome. Eles pediram para ser assim, eles são crianças, não. Entendeu? Enquanto sua vida está estável, sua família, seus filhos estão na bênção, uns estão aí, ó, sofrendo. Não pediram para sofrer, não. Então, pronto, agradeça ao Senhor, seja bênção, seja boca de Deus, abençoe o próximo. Se vem uma pessoa com fome, dá comida. Se vem uma pessoa com sede, dá água. A verdadeira obra é essa. Fazer a vontade do Pai. E agradecer a cada dia pelo seu respirar. No nome do Senhor Jesus. Porque tem um louvor que diz assim. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão viver, vão ter que ver. Quão grande é meu Deus. Com o esplendor de um rei, de majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é meu Deus. Ele é grande na sua vida, então faça a sua parte de ser uma serva e um servo obediente e grato ao Senhor. Esse foi o momento da palavra.